No dia seguinte, Pen acorda bem cedo e se assusta ao perceber que dormiu ao lado de Fun. Cai na risada ao lembrar da noite anterior. O outro logo desperta também, e sem cerimônia, pergunta se ele está tímido por tê-lo abraçado a noite inteira. Pen rebate na hora, querendo saber quem exatamente abraçou quem. Fun provoca de novo, dizendo que ele não parecia nada tímido quando deixou ser beijado. Durante a troca de provocações, Pen aproveita para perguntar por que ele estava tão de mau humor na noite passada. Nesse momento, Cluen aparece com um café para Pen e diz que não sabia que Fun também estava ali, se não teria trazido um para ele também. Fun responde que está tudo bem e que vai dividir com o outro. Logo depois, sai dizendo que vai tomar banho. Cluen, aproveitando a oportunidade, pergunta qual é a relação entre os dois. Pen, meio sem jeito, responde que não há nada entre eles, só estão próximos. Isso deixa Cluen animado, achando que ainda tem chance. No acampamento, todos precisam colaborar com as tarefas. Fun ajuda, mas perde a concentração observando Pen e Cluen juntos, e acaba se machucando com o martelo. Pen corre para ajudar, mas ele diz que é só um corte leve, nada demais. Mesmo assim, o outro insiste em acompanhá-lo para cuidar do machucado. Quer saber o que realmente está acontecendo. Fun garante que está tudo certo. Enquanto faz o curativo, ouve o comentário: "Eu não sou mais criança." Pen devolve: "E por que está agindo como uma então?" Na volta, os colegas perguntam se ele está melhor e o motivo da demora. Ele responde que está tudo sob controle e que Pen já cuidou do ferimento. Durante uma brincadeira, Cluen comenta que não se arrepende de ter ido ao acampamento. Está se divertindo com os amigos. Pen explica que o grupo se conhece desde o ensino médio. Fun observa a interação entre os dois por um tempo, depois se afasta sem avisar ninguém. O outro repara e estranha o comportamento. Mais tarde, vai atrás dele e pergunta por que está isolado e se o dedo ainda dói. Fun responde que não precisa se preocupar. Pen insiste, quer saber o que está incomodando. É então que houve a pergunta direta: "Cluen e eles são assim tão próximo?" Diz que viu ele e Cluen juntos o dia inteiro. Pen explica que o Cluen está sozinho, e por isso se aproximaram, é o único amigo que ele tem ali. A resposta não agrada. O comentário seguinte vem carregado de ciúmes: "Você ainda é meu escravo." Pen rebate, dizendo que isso não dá a ele o direito de controlar sua vida. Fun fica visivelmente irritado e sai sem dizer mais nada. Mais tarde, desabafa com o amigo que estragou tudo de novo. Ficou com ciúmes de Pen por causa de Cluen, e que acabou dizendo coisas que não deveria. Também disse que Pen ainda é seu escravo. Bir o lembra que sempre disse para ele demonstrar o que sente, mas não desse jeito. Reforça que Pen não está namorando com ninguém, tem todo o direito de conhecer outras pessoas, e que aquela história de escravo nunca deveria ter sido mencionada. Agora, o melhor a fazer é encontrar uma chance de se desculpar. Durante a contação de histórias de terror, Fun não consegue se aproximar. Pen começa a achar que está sendo ignorado. Quando o grupo pula no rio, ele finalmente consegue um momento a sós. Aproveita para pedir desculpas por tudo o que disse na noite anterior. Assume que foi um idiota e que não tem o direito de controlar com quem o outro fala ou anda. Pen aceita, mas pede uma coisa: que da próxima vez, diga logo o que está sentindo em vez de guardar. Fun concorda, mas aproveita para dizer que andou pensando e talvez seja melhor cancelar o acordo entre eles. Ele não precisa mais ser seu escravo. A resposta vem no impulso: "Não podemos cancelar." Explica que sempre cumpre o que promete e não quer ficar devendo nada. Após voltarem do acampamento, Cluen pergunta como ele vai embora. Antes que responda, Fun aparece no meio da conversa, dizendo que vai dar uma carona. Pen, irritado, pede que se ele quiser algo, fale de forma direta. Estava no meio de uma conversa com Cluen. O menino diz que só quer levá-lo para casa. Chegando lá, pede permissão para entrar e tomar uma bebida, já que está cansado da viagem. Na verdade, acaba ajudando a atender todos os clientes. Tudo para agradar o rapaz. Depois, pergunta se pode ir ao banheiro. A tia diz que ele pode usar o do quarto de Pen. Lá, encontra as rosas que comprou outro dia e fica feliz. Pen entra e pergunta o que está fazendo. Pum comenta que ele está guardando as flores. Pen disfarça, dizendo que apenas esqueceu de jogá-las fora, e puxa o menino para fora. Nessa hora, o quadro que ele terminou de pintar é descoberto. Pum não deixa passar e diz que ele terminou, ou disse que ainda não terminou porque quer tê-lo por perto. Também não concordou em cancelar o acordo. Gosta dele?
Pen afirma que a bobagem ainda não terminou, é uma obra de arte e precisa de vários detalhes. Uma pessoa como ele não entenderia. Pum vai direto e pergunta então se Pen não gosta dele. Ele responde que não sabe. Pen vai se aproximando cada vez mais e eles se beijam. Em seguida, pergunta se ele sabe disso agora. Pen responde com a mesma pergunta, e ele responde com outro beijo. No dia seguinte, Pum leva Pen à piscina para que ele possa relaxar e ter mais inspiração para pintar, já que diz gostar de água. Os dois acabam brincando na piscina e ficando no maior clima. Depois, Pum pede que ele tome banho para não pegar um resfriado e que durma lá hoje. Pen pergunta por que deveria. O rapaz insiste que ele apenas durma lá hoje. No dia seguinte, Pen fica emocionado e cheio de inspiração, até desenha as flores que ganhou de Fum no próprio quadro. Hoje, Cluen, que ficou um tempão sem aparecer, dá as caras e toma um café. Durante a conversa, Pen percebe que ele quer dizer alguma coisa. Então, Cluen pergunta diretamente se ele já está apaixonado por outra pessoa. Pen fica um tempo sem responder, até que uma ligação interrompe o silêncio. Pen pede que ele atenda, caso seja algo urgente. Após atender, informa que era o pai e que aconteceu algo urgente, precisa ir para casa. Pen chama pelo rapaz, querendo ser honesto, confessa que já está apaixonado por alguém. Os meninos foram convidados para uma pequena festa na casa de Pen. Ethan que está querendo comemorar outra vez por alguma coisa. Depois de um tempo se divertindo, Fum não tira os olhos de Pen, como se esperasse algo dele. Pen de repente se levanta e informa que quer dizer uma coisa. Ficam todos esperando ele dizer algo, mas ele muda de ideia e diz que só quer mais uma bebida. Os meninos ficam decepcionados esperando outra coisa. Fum, diferente de Pen, também avisa que tem algo a dizer. Encarando o rapaz nos olhos, diz que gosta dele, e gosta muito. Os amigos se surpreendem e Pen também, que não esperava por isso. Diz que sendo assim, então tente conquistar seu coração. No outro dia, Pum vai deixar o almoço para ele, que pergunta por que está fazendo isso. Pum diz que ele mandou conquistá-lo, é assim que faz, e quer que pense nele. Também vai ajudar o menino no café junto com a tia, mas o objetivo mesmo é flertar com ele. Faz um café para Pen e afirma que está mais gostoso já que adicionou um pouco de amor, assim pode se apaixonar por ele. Pen comenta baixinho que já se apaixonou o suficiente. O pai de Fum volta de viagem e fazem uma refeição juntos. Pergunta como anda nos estudos e outras coisas. Ele responde que seu pai geralmente não presta atenção nele, pergunta por que agora. Pede desculpas e sai imediatamente da mesa, irritado. Vai até Pen pedindo um abraço. O rapaz nunca viu ele desse jeito. Para animá-lo, fazem uma viagem de trem e se aproximam ainda mais com o passar do tempo. Ele até agradece, por Pen estar ao lado dele. Durante a viagem, fica um pouco mais animado. Pen reservou um hotel, e depois de descansarem um pouco, Fum pergunta quando Pen finalmente saberá que ele o ama. Pen dá um beijinho e pede que saiam para comer. Antes de ir, o rapaz deseja fazer outra coisa e deixar para comer, só depois que terminarem de se amar. Após isso, vão dar um passeio na praia. Fum pergunta por que ele o trouxe para ver o mar. Pen afirma que o objetivo era fazer ele se sentir melhor. Fum explica o que aconteceu, que discutiu com o pai dele, e conta a história triste de sua vida. Até pede um abraço, porque não lembra do último abraço caloroso que teve. Agradece por Pen ter aparecido e iluminado sua vida. No outro dia, vai vê-lo em seu quarto e observa o quadro com as rosas pintadas. Pen está dormindo ali, porque passou a noite inteira acordado. Hoje, Pen termina o quadro e liga para avisar Fum, marcando de se encontrarem no dia seguinte para entregarem juntos. Mas no dia seguinte, Pen espera por ele, que não responde às mensagens, e precisa entregar o trabalho, já que o prazo é até hoje. No fim, acaba entregando sozinho. Fum só aparece depois, pedindo desculpas por deixá-lo esperando. Pen pergunta o que aconteceu, porque não atendeu suas ligações nem respondeu às mensagens. Diz que perguntou por que se preocupou. Como fica em silêncio, Pen pede para esquecer isso, diz que está feliz por ele estar bem, e vai embora. Fum fica triste e conta ao amigo que estragou tudo de novo. Antes disso, discutiu com o pai, só não queria que Pen pensasse que não consegue lidar com as coisas sozinho. Pen conversa com Ki sobre Fum e ouve que precisa esclarecer tudo com ele. Não pode se isolar sem atender ninguém assim. Se for preciso, que o faça pagar por tê-lo feito de escravo. No dia seguinte, Pum decide ir até Pen para pedir desculpas e explicar. Mas Pen diz que já sabia. Fang contou sobre a briga com o pai, e achou que Fum ligaria para ele depois.
Esperou, mas não aconteceu. Se sentiu como se não pudesse ser o conforto dele. Pum diz que não é isso. Justamente por ser um dia importante para Pen, não quis deixá-lo desconfortável. Mas promete que a partir de agora vai contar tudo. Pen admite que estava preocupado e não sabe o que faria se ele não estivesse ali. O que sabe é que o ama e não quer que desapareça de novo. Eles se beijam. Hoje, o trabalho de Pen é exibido e ele está muito feliz. Chloe aparece na exposição, admira o quadro e até pede um desenho. Pen exige que ele fique quieto enquanto desenha. Minutos depois, entrega o presente como agradecimento por ter comparecido. Chloe sai contente e ao ver Fun chegando, provoca dizendo que Pen fez aquilo para ele. Mesmo assim, diz que sabe que não é o escolhido por Pen e pede que Fun não o machuque. Fun promete que isso não vai acontecer. Ele convence Pen a fazer um retrato dele também. Ainda na exposição, pergunta o significado das flores na pintura. Pen diz que teve vontade de desenhá-las. A obra original só tinha água, mas depois que redesenhou, sentiu que seus sentimentos mudaram. As flores refletem melhor o que sente. Fun lembra do acordo que fizeram e pergunta se podem fazer outro, se Pen vai sair com ele. O menino aceita. Agora que estão namorando de verdade, Fun se empolga e quer beijá-lo ali mesmo. Pen coloca as flores entre os dois para que ninguém veja o primeiro beijo como namorados. O grupo viaja para Chiang Mai. Já à noite, Fun bate na porta do quarto de Pen e pergunta se pode dormir com ele. Ficam em silêncio por alguns segundos e Fun o abraça. Pen pergunta se ele não consegue dormir sozinho. O menino confirma, diz que não tem ninguém para abraçar. Fica uma tensão. Pen pergunta, só um abraço? Fun entende o recado na hora e eles começam a se beijar apaixonadamente. Os beijos ficam intensos. As roupas são tiradas com calma. Fun declara que ama Pen. Ama muito. Pen também declara seus sentimentos e eles fazem amor. Hoje é o aniversário de Fun. O grupo prepara uma surpresa. Pen vai além e até faz um bolo, que ninguém quer comer. Mesmo assim, depois que todos vão embora, Pen oferece o bolo. Fun brinca perguntando se é comestível. Agradece por Pen ter feito o aniversário ser diferente esse ano. Pen diz que ainda não acabou. Entrega algumas flores e deseja que possam se amar por muito tempo. Diz também, obrigado por nascer para eu poder te amar. O episódio final começa com os amigos celebrando o fim do último ano da universidade. Os exames acabaram e o grupo decide fazer uma viagem à praia. É o cenário ideal para encerrar o ciclo da amizade e do amor. Durante o passeio, todos curtem a vibe leve e o clima de despedida. Em um momento comovente, Fun diz algo simples e impactante. Obrigado por me deixar ser importante para você. O episódio termina com a certeza de que Fun e Pen estão juntos, caminhando lado a lado depois de tantos altos e baixos. Um final doce, que abre caminho para o futuro, especialmente com a carreira de Pen no mundo da arte, como mostrado na exposição de seus trabalhos em sua própria galeria.